Então, começando a segunda etapa, a parte de função quadrática ou função do segundo grau. Beleza? Então, são várias coisinhas que a gente tem que decorar, não tem muito como. Beleza? Qual que é a forma genérica de uma função do segundo grau? Quando eu pensar em uma função do segundo grau, a gente tem que pensar nisso aqui, ó. Mas como é que... É a mesma forma genérica da equação do segundo grau. Lembra quando a gente viu no nono ano, por exemplo, no primeiro, no segundo ano vocês viram também? Então, essa aqui é a forma genérica da função do segundo grau. Y, ou f de x, né? Igual a x quadrado mais bx mais c. Beleza? A, B e C são números, qualquer um que você possa imaginar. E A é o único que não pode ser zero. Exemplos. Aqui a gente tem a função y igual a 2x² mais 3x menos 4. Lembra o seguinte, que o a é sempre o número que acompanha x². O a aqui é 2. O b é igual a 3 e o c é menos 4. Qualquer coisa anota aí no caderno de vocês. Aqui nesse segundo exemplo, o a é menos 8, o b não tem número aqui, ó, é menos 1. E o c é 2 positivo. Nesse aqui, toma cuidado, o A é 5 positivo. O A é sempre o número que acompanha, que está do ladinho do x². O B é 3 e o C é 0. Não temos termo independente. Nesse aqui, o A é menos 4, o B não tem. O B é sempre o número que acompanha x, não tem ninguém que acompanha x aqui. E o C é 16. Para finalizar, o meu A é 3/8, tá? Porque é 3/8, que é o número que acompanha x² aqui. Não temos coeficiente B, não temos coeficiente C, ok? Assim como lá na função afim, aqui na função quadrática a gente também tem coeficientes, tá? Na função do primeiro grau, a gente tem que o gráfico é uma reta. Já que na função do segundo grau, o gráfico é uma parábola. É tipo um Uzinho de ponta cabeça ou um U com a parte voltada para cima. Beleza? A gente consegue, por exemplo, saber se está voltado para baixo ou se está voltado para cima só de verificar, só de ler a função. Beleza? Como é que eu vou saber disso? O A aqui continua sendo o meu coeficiente angular. Ele diz se a concavidade está voltada para cima ou se a concavidade está voltada para baixo. O que seria a concavidade? É o buraco. Então, ó, o buraco está voltado para baixo, o buraco está voltado para cima, o buraco está voltado para cima e o buraco está voltado para baixo. Então, isso é a concavidade, beleza? E o coeficiente linear, aqui é o C. Vamos prestar atenção, tá? O coeficiente linear é sempre o termo independente. Aqui o coeficiente linear, ele também é a mesma coisa lá da função afim. Ele mostra o ponto onde meu gráfico intercepta o eixo y, beleza? Só para dar uma treinada aqui, ó, rapidinho, ó. Aqui meu A é positivo, concavidade para cima. A negativo, concavidade para baixo. A positivo, concavidade para cima. A negativo, concavidade para baixo. Beleza? Aqui, por exemplo, concavidade para baixo. Meu A só pode ser negativo, ou seja, menor que zero. Agora presta atenção, ó, gráfico, interceptou o eixo y, passou aqui, ó. Essa aqui é uma altura que está abaixo do eixo x, ou seja, uma altura negativa, b também menor que zero. Aqui, ó, concavidade voltada para cima, ok? A positivo. E coeficiente linear, interceptou meu eixo y numa altura negativa, então b menor que zero, b negativo. Beleza? Concavidade voltada para cima, novamente, A positivo. E interceptou meu eixo Y numa altura positiva, B maior que zero. Concavidade voltada para baixo, meu A só pode ser negativo. E interceptou lá em cima, lá na altura 4. Então, B positivo. Ok? A gente ainda consegue calcular o zero ou raiz. É do mesmo jeitinho que a gente calculava antes. Beleza? A interpretação geométrica e algébrica continua sendo a mesma. Para eu calcular, eu tenho que trocar y por zero. Ok? Vamos ver um exemplo de aplicação. Um exemplo envolvendo um problema. Vamos ver um pequeno probleminha.
Então, ó, Janaína lançará um foguete. Sabe-se que a trajetória desse foguete é representada por uma parábola, dada pela função y igual menos x quadrado, menos 8x, mais 20. Dado que y representa a altura atingida pelo foguete e x o deslocamento em relação à horizontal. Com base nas informações, qual o deslocamento do foguete na horizontal? Do momento em que o foguete decola até o momento que o foguete aterrissa. Eu não consigo pôr interrogação no teclado deles, tá? Interrogação aqui no final. Que acontece? Pensa o seguinte, ó. A gente poderia usar esse aqui, ó, para representar a nossa situação. O foguete está no chão, sobe, começa a descer e desce aqui. Então é como se o eixo X fosse nossa altura zero, nosso chão, beleza? Ou seja, eu quero saber quais são os pontos que ele está relando no chão. Os pontos em que interceptam o eixo X, de acordo com o que a gente falou lá atrás, é sempre o zero da função. Beleza? Eu não quero saber a altura zero, ou seja, eu vou trocar y por zero. Então eu vim aqui, ó, vapo, copiei minha função, coloquei minha função aqui. Se eu quero saber quando está relando no chão, eu quero a altura zero, ou seja, eu vou trocar y por zero, porque y é a altura e eu quero que seja zero. Isso aqui, gente, é uma equação do segundo grau. Toda vez que uma equação do segundo grau está igualada a zero, a gente consegue aplicar aquela fórmula resolutiva. O que é a fórmula resolutiva? É o que a gente chama erroneamente de Bhaskara. Beleza? Sempre que a gente for aplicar o tal do Bhaskara aí, começa identificando os coeficientes. Quem que é o A? O A é o número que acompanha x quadrado, ou seja, é menos 1. Quem que é o B? O B é menos 8. E quem que é o C? O C é 20. Vamos substituir aqui as informações, ok? Deixa eu dar um Ctrl rapidão. Então, substitui. Quem que é o B? Abre um parêntese e coloca o B aqui dentro. Menos 8. Fecha parêntese. Perceba que o quadrado manteve. Por quê? Não é B quadrado? Então, é o número que representa B ao quadrado. Precisa de parêntese? Sim. Quem que é o A? Abre parêntese, coloca o A dentro, fecha parêntese. Quem que é o B? Abre parêntese, coloca o C, e fecha parêntese. Fechou? O que a gente tem que lembrar disso aqui, tá? Primeiro, a gente é obrigado a resolver a potência. Ok? A potência é menos 8 ao quadrado. Como que a gente resolve menos 8? Vamos resolver aqui embaixo rapidinho. Então, ó, é menos 8 ao quadrado. Isso aqui é uma potência. O expoente indica quantas vezes que a gente tem que repetir a base. Então, repete a base 1, 2 vezes. Menos com menos, mais 8 vezes 8, 64. Ok? Então, vou colocar 64 aqui. Primeira coisa, potência. A segunda coisa que a gente é obrigado a resolver é a multiplicação. Tudo isso aqui, ó, é uma única multiplicação. É o menos 4 vezes o menos 1 vezes o 20. Primeira regra de sinal, menos com menos, mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 20, 80. Dessa forma, meu delta é 144. Chegamos no delta, a gente tem que substituir na segunda parte da fórmula, que é essa daqui. Vou deixar destacado. A primeira parte é essa, a segunda é essa. Deixa eu ver. Então, a segunda é essa aqui, ó. Vamos substituir novamente. Quem que é o B? O B é menos 8. Quem que é o delta? 144. Oh, Jesus. Ctrl Z. Quem que é o delta? 144. Quem que é o A? Menos 1. Dá uma ajeitada nas coisas. O que seria dar uma ajeitada nas coisas? Faz regra de sinal aqui, ó. Menos com menos é mais 8. Raiz quadrada de 144, 12. E 2 vezes menos 1, menos 2. Ok? Isso aqui a gente divide em duas contas. Ok? Quais são essas duas contas? É só a gente copiar todo mundo duas vezes. Então, vou copiar aqui, ó. E uma vai ser a continha de mais, e em outra vai ser a continha de menos. Simplesmente isso. Na de cima primeiro. Oh, Jesus, aí. Na de cima primeiro. Então, 8 mais 12, 20. Então, vai ser 20 dividido por menos 2. Mais em cima, menos embaixo. Mais com menos é menos. 20 por 2, menos 10.
Agora na parte de baixo. 8 menos 12, se eu tenho 8 e devo 12, eu devo 4. Dividido por menos 2. Menos com menos é mais. 4 dividido por 2 é 2. Ou seja, pensa assim que a gente tem uma reta no chão. Uma régua, perdão. Nessa régua a gente tem todos esses números marcados. Menos 10, menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Ou seja, ele saiu do menos 10 e parou lá no mais 2. Quanto que ele deslocou? Do menos 10 ao 0, ele deslocou 10. E do 0 ao 2, ele deslocou 2, ou seja, ele deslocou 12. É isso que eu queria saber. Quanto ele deslocou na horizontal? Olha só, eu já tinha escrito isso aqui. Vamos apagar. Fechou? Se eu fosse construir o gráfico da função y igual a x quadrado menos 8x mais 2. É esse que é o gráfico que eu teria. Então, ó, eu tenho um gráfico com a concavidade voltada para baixo. Por quê? Porque meu a é negativo, meu a é menos 1. Então, concavidade voltada para baixo. Eu tenho uma parábola que sai do 10, sobe lá em ribão, depois desce em cima do 2. Fechou? Então, por que eu sei que ele sai do 10 e chega no 2 aqui? Porque é o zero da função. Ele rela no eixo x no ponto menos 10, no ponto menos 10 e no ponto 2. Então, ele saiu daqui ó, e voltou lá. Uau! Fechou? Vamos, então, fazer um conhecimento em prática aí novamente. Comi barriga? Não, tá certo. Posso ter comido barriguinha em número de exercícios, mas nada não. Determine a coordenada do zero de cada função. Então, quais que são os passos? Primeiro passo, troca y por zero. Lembrando que o f de x é meu y, igual a 9x quadrado menos 8x menos 1. Quiser pausar? Vou continuar aqui de qualquer forma. Então, a igual a 9. O b é igual a menos 8. O c é igual a menos 1. Aplica na fórmula. Vou lá em cima copiar a fórmula. Tira a corzinha. Fechou. Substitui. Então, no lugar do b, vou pôr quanto b vale, que é menos 8. No lugar do a, eu vou pôr o 9. E no lugar do c, um menos 1. Então, menos 8 ao quadrado a gente já fez antes, é 64. Isso aqui tudo é uma única multiplicação, ou seja, menos do 4 com menos do 1, menos com menos, mais. Ô, Jesus. Mais 4 vezes 9 é 36, 36 vezes 1 é 36. 36 mais 64, 100. Vou copiar a segunda parte. Tirar a corzinha. Oh, Jesus. No lugar do B, vamos substituir o menos 8. No lugar do delta, 100. E no lugar do A, o 9. Dando uma pequena ajeitada nas coisas. Lembrando que ajeitar as coisas é fazer regra de sinal aqui, ó. Menos com menos é mais 8. Raiz de 100 é 10. E 2 vezes 9 é 18. Lembrando lá que vai sair duas continhas agora, né? Uma continha em cima aqui e uma continha embaixo aqui. É como se fosse meu x', opa, x' e x duasinhas, ou x1 e x2. Uma vai ser mais e a outra vai ser menos. Só para lembrar, não faz diferença quem que é quem, tá tudo bem? 8 mais 10 é 18, 18 por 18, opa... 8 mais 10 é 18, 18 dividido por 18 é 1. 8 menos 10 é menos 2. Menos 2 dividido por 18 não dá para dividir. Porém, entretanto, todavia, dá para a gente simplificar. Então aqui vai ficar menos 2 em cima, né? Por 18 embaixo. Não dá para dividir, mas dá para simplificar. Vai ficar menos 1 nono. Ô, bodega.
menos 1 nono. Eu não quero saber qual que é o valor de x. Eu quero a coordenada do vértice. Uma função do segundo grau, ela vai ter ou duas coordenadas, ou uma coordenada, ou nenhuma coordenada. Tudo bem? Então, aqui na primeira é 1 para x e 0 para y. E na segunda é menos 1 nono para x e 0 para y também. Vou parar um pouquinho para vocês tentar fazer o segundo. Acredito que vocês tenham parado já. Então aqui, ó, coloca, Jesus, coloca o 0 no lugar do y, que é o meu g do x, né? Copia o 4x² menos 32. Essa aqui, eu posso resolver ela achando o coeficiente a, b e c, ou eu posso resolver ela pelo método da incompleta. Essa aqui é uma incompleta em b. O que eu posso fazer? Posso passar o 32 para o outro lado, certo? Então, 32 passa para o outro lado positivo, igual a 4x². Passo 4 dividindo. Eu vou mudar, rapidão. Eu vou falar aqui, ó. Vou pôr 16 aqui para dar certo bonitinho, tá bom? Vou mudar rapidão. Então, 16. 16. Não ia dar resultado bonitinho. Passo 4 dividindo. 16 por 4 é 4, né? Agora, eu tenho que passar o x² para a esquerda. Potência passa a raiz. Mas lembra o seguinte, sempre que for uma equação do segundo grau, vai passar mais ou menos raiz de quem está do outro lado aí. Raiz de 4 no caso. Que é o nosso valor de x. Ou seja, nosso valor de x é mais ou menos... Oh, Jesus. Mais ou menos 2. Esse é o nosso valor de x. Lembra o seguinte, se eu quero a coordenada do vértice, então vai ser x e y, tá? O x é menos 2 e 0. E o outro, 2 e 0. Eu vou inserir um item D. Um item C, quer dizer. Eu fiz uma incompleta em B, eu vou fazer uma incompleta em C agora. H de x igual 2x mais 2x² mais 8x. Então, essa aqui seria uma incompleta em C. Quem quiser fazer pela fórmula normal pode fazer. Eu vou fazer essa pela incompleta para a gente lembrar. Mesmo esquema. Substituir y por 0. Eu vou pôr termo comum em evidência. Como assim termo comum em evidência? Aqui tem x e aqui tem x. Na verdade, dá para pôr 2x em evidência, mas eu vou pôr só x, tá? Então, 0 igual. Se eu pôr x em evidência, o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer isso dividido por isso. Ok? Então, eu vou aqui no meu rascunho e faço 2x² dividido por x, tá bom? Aqui tem o número 1. Então, número por número, 2 dividido por 1 é 2. x² dividido por x é divisão de potência de base igual. Repete a base, subtrai o expoente. Então, 2 menos 1, 1. Então, é 2x. Certo? Apaga isso. Vou fazer a segunda divisão, que é o 8 dividido por x. 8x, perdão. Então, 8x dividido por x. O 8 por 1 dá 8. X por x some o x. Então, vai ficar mais 8. O que a gente tem que observar nessa situação aqui? Eu tenho uma multiplicação entre duas coisas que resulta em 0. Ou seja, x vezes o parêntese que dá 0. Sempre que eu tiver uma multiplicação entre dois termos que resulta em 0, um desses termos tem que ser 0. Como assim? Então, ou esse termo de fora é 0. Então, x igual a 0. Ou o termo de dentro é 0. Ou seja, 2x mais 8... 2x mais 8 é igual a 0.
2x é igual, passa o 8 para lá negativo. X é igual, passa o 2 dividindo. Ou dessa forma, x igual a menos 4. Dessa forma, qual que é a minha coordenada então? Primeiro é 0 e 0. E a outra é menos 4 e 0. Lembra o seguinte, sempre que eu falar de coordenada do zero da função, eu estou falando de alguém que está em cima do eixo x. Se eu estou em cima do eixo x, a coordenada y vale 0. Ok? E um probleminha que envolveria essa situação aí, ó. O custo de um produto é dado pela função c de x, ou seja, o custo, c representa custo, né? Então, o custo é igual a x² menos 20x mais 36, em que x é a quantidade de produtos produzidos. Então, isso aqui representa custo e a letra x representa a quantidade de produtos produzidos. Então, qual que é a quantidade de produtos que deveria ser produzida para quê? Conforme essa função não houvesse custo. Ou seja, eu quero que tenha custo zero. Se eu quero que tenha custo zero, eu vou substituir zero aonde? Aqui no lugar do c de x ou no lugar do x? Se eu quero que tenha custo, eu vou substituir aqui. Se eu falasse que eu queria produzir zero, se eu quisesse produzir zero, eu ia substituir aqui. Ok? Então é só a gente copiar isso daqui. Ctrl C, Ctrl V. Substitui o manézinho aí por zero, né? Então, substituir aqui por zero. O resto é resto. Fechou? Não vou resolver essa. Vou resolver sim. Vou resolver do jeito mais rápido aí só. Eita, rapaz. Tio tá cansado, hein, gente. Delta igual menos b quadrado. Não, b quadrado, né? Porque é o menos aí. Menos 4 vezes a vezes c. Meu delta vai ser menos 20 ao quadrado é menos 20 vezes menos 20, menos com menos mais, 20 vezes 20, 400. Isso aqui é uma multiplicação única, né? Então, é menos com mais é menos, 4 vezes 36. Acredito que é 144. Se eu fosse chutar essa subtração sem pensar, é 256. Segunda parte. É menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o a, que é 1. Aqui dentro é o 256, né? Ajeita as coisas aí. Regra de sinal aqui, ó. Menos com menos é mais 20. Raiz de 256 é 16. 2 vezes 1 é 2. Ctrl C. 1 é mais, outro é menos. É 20 mais 16 é 36, 36 por 2 é 18. É 20 menos 20 menos 16. Opa, é 4, 4 por 2 é 2. Ou seja, para que eu tenha custo zero, mesmo que não faça sentido isso aí, esse pensamento, tá? Para eu ter custo zero, eu preciso produzir 18 ou 2 peças. Se eu produzir qualquer valor que não seja esse, eu não vou ter custo zero. Fechou? Se quiser pausar para descansar um pouquinho, a gente vai continuar. Máximo ou mínimo da função. Olha eu, haha, mentira, não tem acento. Na representação gráfica de uma função quadrática, a gente tem concavidade voltada para cima e voltada para baixo. Como que eu posso definir se a gente vai ter ponto de máximo ou ponto de mínimo? Imagina a seguinte situação. A gente soltou uma bolinha de gude e um balão de gás ao mesmo tempo. Se a gente soltar aqui, ó, bota aqui onde está o mouse, bem no meio.
Se eu soltar a bolinha de gude e o balão de gás, o que vai acontecer? Nesse esquema aqui, nesse primeiro esquema, a gente tem que a bolinha de gude vai cair e vai parar no menor ponto mais baixo aqui. Já o balão vai subir infinitamente. Ou seja, aqui a gente tem ponto de mínimo. E o ponto de máximo não tem, por quê? O balão vai subir infinitamente. Então, quando a nossa concavidade está voltada para cima, nós temos ponto de mínimo. Já aqui, se eu soltar, a bolinha de gude vai cair infinitamente, já o balão vai parar no ponto mais alto do nosso esquema. Dessa forma, quando a concavidade está voltada para baixo, nós temos ponto de máximo. Beleza? Se a gente está falando de um ponto, a gente está falando de uma coordenada cartesiana, ou seja, x, y. Antes de qualquer coisa, vamos só dar uma olhada aqui nesse exercício aqui, ó. Vamos nesse exercício 7 aqui, ó. Nesse exercício 7. Em cada situação, eu quero saber se tem ponto de máximo ou ponto de mínimo. Vou pausa aí eu vou parar por 2 segundos. Parei por 3. Agora eu vou resolver. Então, ó, aqui coeficiente negativo. Se é negativo, concavidade voltada para baixo. Se a concavidade está voltada para baixo, eu tenho um ponto de máximo. Aqui meu A é positivo. Se meu A é positivo, minha concavidade está voltada para cima. Se a concavidade está voltada para cima, o ponto é de mínimo. Louco, né? Só meio pensar meio do contra aí. Nesse exemplo aqui, nós temos que nosso A... Opa! Olha que o tio olhou errado. Olha, é esse aqui, o meu A, tá? Olha o A. Eu olhei o 3 aqui, dei sorte. Mas é o A. Meu A aqui é o menos 9. Se o A é menos 9, quer dizer que é negativo. Negativo com cavidade voltada para baixo. Com cavidade voltada para baixo, o ponto é de máximo. Qualquer coisa vocês botam aí para falar em slow motion, porque eu falo meio rápido pelo jeito, né? Aqui nós temos 9/8 como coeficiente angular. 9/8 é positivo, coeficiente positivo com cavidade voltada para cima. Se a concavidade é voltada para cima, o ponto é de mínimo. Para a gente finalizar, aqui o nosso coeficiente angular é menos 326 sobre 1248. Não importa o número absurdo que é, ele é negativo. Se é negativo, concavidade voltada para baixo, concavidade voltada para baixo, o ponto é de máximo. Fechou? Voltando aqui em relação novamente ao nosso ponto de máximo e o ponto de mínimo. Como que eu posso determinar? Como que eu encontro o valor que representa esse Zé Mané aí? Beleza? Esse ponto de máximo ou ponto de mínimo, ele também é chamado de vértice da minha função. Tá? Como eu comentei aqui em cima, ele é uma coordenada cartesiana. Ou seja, eu tenho uma relação matemática para x e uma relação matemática para y. Então, se eu quiser saber o x do vértice, eu vou até colocar aqui, ó, x do vértice, eu uso isso aqui, menos b sobre 2a. Se eu quiser achar o y do vértice, eu uso menos delta sobre 4a. Lembrando que o delta é essa expressão aqui. Delta igual b quadrado menos 4ac. Então, dando sequência, vamos usar o exemplo do foguete novamente. Então, ó, vamos voltar ao exemplo do foguete. Janaína lançará um foguete. Sabe-se que a trajetória desse é representada por uma parábola, dada pela função y igual a menos x quadrado menos 8x mais 20. Dado que y representa a altura atingida pelo foguete, x o deslocamento em relação à horizontal. Letra A. Qual a altura máxima atingida por esse foguete? Lembra o seguinte, pessoal. Se eu quero a altura, sempre que eu falar de altura, eu estou falando do eixo y. Então, eu não preciso fazer as duas contas. Eu preciso fazer uma conta só para resolver esse item aqui, ó. Então, de novo, se eu quero saber a altura, eu estou falando da coordenada y. Ou seja, eu vou substituir nessa expressão aqui, ó. Oh, Jesus, eu escrevi sozinho mesmo. Então, ó, y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. Substituindo as informações, eu vou calcular o delta separado. Tudo bem? Eu vou pular uma linha aqui, ó.
Para calcular o delta, eu tenho que fazer 0 igual a menos x quadrado, menos 8x, mais... Na verdade, eu vou voltar lá em cima para eu pegar lá, mais fácil, né? Aqui em cima, aqui, ó. Cadê você? Aqui, ó. O meu delta aqui, ó, 144, ok? Eita, rapaz, o tio tá cansado, hein? Vamos lá. Então, y do vértice é igual, não é menos delta? Então é menos, esse menos, menos, eu vou pôr em cima o menos, tá? Ele pode ficar na altura da fração igual, tá? Mas ele fica mais fácil eu colocar ele em cima, tudo bem? Então vai ficar menos delta, vai ficar menos 144, dividido por 4a. Quem que é meu a? Meu a é menos 1. Por que que fica mais fácil? Porque eu tenho um negativo em cima e um negativo embaixo. Ok? Então o y do vértice é igual menos 144 dividido por 4 vezes menos 1 é menos 4. Olha lá, ele vai para baixo sozinho, ó. Isso é feio. Menos com menos, mais. Dessa forma, meu y do vértice é 144 dividido por 4. 14 por 4 vai dar 3. 24 por 4 dá 6. Ou seja, a altura máxima atingida pelo foguete que a Janaína lançou é de 36 alguma coisa, porque a unidade de medida não foi definida pelo exercício. Fechou? E se eu perguntasse qual que é o deslocamento na horizontal para que esse foguete alcance a altura máxima? Vamos voltar lá no gráfico, lá em cima, ó. Esse aqui é o gráfico que representa o foguete da Janaína. Então, ele parou aqui, ó. Essa aqui é a altura máxima. Quanto que ele teve que deslocar no eixo X para eu descobrir isso? Primeiramente, eu consigo descobrir ele pelo exercício, pelo esse item aqui, ó. A gente já tinha chegado à conclusão que ele tinha deslocado 12 unidades, 12 metros, por exemplo. Ok? Por que que a gente sabe que ele deslocou 12 metros? Porque do 10 até o 0 foi 10 e do 0 até o 2 foi 2, ou seja, 12 no total. Ele vai chegar na altura máxima exatamente na metade desse caminho. Então, se ele deslocou 12 metros do ponto que ele partiu até o ponto que ele aterrissou, então na metade desse caminho ele vai ter deslocado, atingido a altura máxima. Entende? Ou seja, eu sei que ele deslocou 6 metros. Mas e se eu tenho que descobrir aqui, ó? Ele pediu para descobrir isso aqui, ó. Cadê você? Qual que é o deslocamento na horizontal? Para eu descobrir isso, pelo exercício aqui, eu tenho que saber duas informações. Eu tenho que saber o ponto dele onde ele partiu e o ponto onde ele chegou na altura máxima. Para descobrir o ponto onde ele chegou na altura máxima, é só a gente aplicar a formulinha que eu ensinei para vocês aqui, ó. X do vértice é igual a menos b sobre 2a. Coloco o menos em cima. X do vértice é igual. Quem que é meu b aqui, ó? É menos 8. Então vai ficar menos o menos 8. Por que que tem dois sinais de negativo? Porque um sinal de negativo é da fórmula e o outro é do menos 8. Sobre 2a. O a é menos 1. Regra de sinal em cima, o primeiro. Menos com menos é mais 8. Sobre 2 vezes menos 1 é menos 2. X do vértice é igual a menos 4. Mas o que isso aqui me mostra? Eu consigo, a partir disso, descobrir quanto que é meu deslocamento. Para isso, eu tenho que saber em qual ponto de x ele saiu do chão. Lá para enunciado, a gente já sabe que é do ponto menos 10. Do menos 10 até o menos 4, variou 6. Do menos 4 até o 2, variou 6 também. Ou seja, deslocou 6 unidades. De novo, coloquei 6 unidades porque eu não defini a unidade de medida. Fechou? Eita, Jesusinho. Fechou. Conhecimento em prática novamente. Uhul. Felicidade. Então, ó, uma parábola é descrita pela função f de x igual a 4x² menos 16x. Qual que é a soma das coordenadas do vértice dessa parábola? Então, eu tenho que achar o x do vértice e o y do vértice. Ok? Pausa aí quem quiser fazer. Vamos lá.
Então eu vou fazer aqui, ó, vou fazer direto, tá bom? Então delta é igual, mas por que eu tô achando delta? Porque eu vou precisar daqui a pouco, tudo bem? Então delta é igual a b quadrado menos 4 vezes a vezes c, que é zero. Observem isso. Delta igual menos 16 ao quadrado é menos 16 que multiplica menos 16. Menos com menos mais, 16 vezes 16, 256. Isso aqui, ó, lembrando que é uma multiplicação apenas. 4 vezes 4 vezes 0 é 0. Acabou. Achamos nosso delta. Agora vamos aplicar nas formulinhas, tá? X do vértice é igual. Vou substituir já. É menos B sobre 2A. Certo? Menos com menos é mais 16 sobre 2 vezes 4, 8. 16 sobre 8 é 2, ou seja, meu x do vértice é 2. O y do vértice também. Y do vértice é igual. Ai, Jesus, vamos lá. Menos delta, então vai ser menos 256 sobre 4A, que é 4 vezes 4. Ok? Menos com mais ali em cima. Vai ficar menos 256 sobre 4 vezes 4, 16. Mais em cima, menos embaixo. Mais com menos é menos. 256 por 16 é o próprio 16. Então, meu x do vértice é 2, meu y do vértice é menos 16. Ou seja, se eu construísse o gráfico, a coordenada que é dar o meu ponto de mínimo, né, lá embaixo, é 2 para x e menos 16 para y. Mas não é o que eu quero. Eu quero a soma da coordenada dos vértices. Ou seja, eu quero fazer 2 mais menos 16. Isso aqui vai ficar igual a 2 menos 16, que é menos 14. Próximo. Pausa aí quem quiser fazer. Sabendo que a coordenada x do vértice da função do segundo grau f de x igual a menos 16 é 0. Então a coordenada x do vértice é 0. Qual que é a coordenada do y do vértice? Ele falou que é 0, beleza. Não faz diferença que é 0. Falou. Eu quero calcular o y, independente, o cálculo de um, independente do cálculo, do cálculo do outro. Ok? Então vamos lá. Delta igual a b quadrado, o b é 0, né? Menos 4, que multiplica o a, que é 1, que multiplica o c, que é menos 16. Ok? Então, delta igual 0 ao quadrado é 0. Isso aqui, lembrando, é uma multiplicação só. Menos com menos é mais. 4 vezes 16 é 64. Ou seja, meu delta vale 64. Meu y do vértice, que é o que eu quero saber, é dado por menos delta sobre 4A. Ok? Então vai ficar, em cima vai ficar menos 64, né? Porque mais com menos, embaixo vai ficar mais isso aqui também. Menos em cima com mais embaixo, menos com mais é menos. 64 por 4 é 16. Ou seja, o y do vértice é 16. Acabou. Não é simples? E para a gente finalizar, a respeito da função do segundo grau f de x igual a x quadrado menos 6x mais 8, assinale a alternativa correta. Ó, tá falando de raiz, tá falando de coordenada do vértice. Eita, a gente tem que calcular, o mais fácil é a gente fazer todos os cálculos já. Então eu vou calcular quem são as raízes e vou calcular as duas coordenadas do vértice, tudo bem? Então primeiramente as raízes a gente iguala a função a zero, então 0 é igual a x quadrado menos 6x mais 8. Separa quem que é o a, b e c. Substitui na fórmula, delta igual a menos 6 ao quadrado, menos 4 que multiplica a, que multiplica b, c, perdão. Delta igual, primeira potência, menos 6 ao quadrado é 36. Multiplicação, menos com mais é menos, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 8, 32. Dessa forma, meu delta vale 4.
Segunda parte da fórmula é menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Meu a é 1. Substituindo aqui a rapidez, é 4, né? Ajeitando as coisas. Aqui é menos com menos mais 6, né? Aqui a raiz de 4 é 2. Aqui é 2 vezes 1, 2 também. Igual. Faz a cópia de tudo. Coisa aqui em cima, né? Nossa, tá indo por 40 minutos isso aqui, gente. Dá uma pausa aí, descansa um pouco. Um é mais. O outro é menos, correto? 6 mais 2 é 8, sobre 2 é 4. 6 menos 2 é 4, sobre 2 é 2. Não vou mexer, tá bom ali. Então aqui, as raízes da função é 0 e 4? Não, é 2 e 4, está errado. Vamos achar o x do vértice. X do vértice. X do vértice é igual a menos b. Meu b é menos 6, então vai ficar menos 6. Opa. Sobre 2a. O a é 1. 1. Em cima vai ficar menos com menos mais 6 sobre 2, que é 3. O x do vértice é 3. X do vértice é menos 1? Não. O x do vértice é menos 3? Não. Para finalizar, o y do vértice é menos delta, né? Então vai ficar menos o delta, a gente descobriu aqui em cima, que é 4, né? Sobre 4a, né? 4a, que é 1. Vai ficar menos 4 em cima sobre 4 embaixo. Ou seja, meu y do vértice é menos 1. Y do vértice é menos 1. Alternativa correta, letra D. Fechou? Uhul. Outra maneira, só por curiosidade, não precisava ter calculado assim. Eu poderia, por exemplo, eu sei que o x do vértice vale 3. Se eu substituir 3 aqui, o que aconteceria? 3 ao quadrado, 9. 9 mais 8, 17. Gravo 17 na cabeça. Menos 6 vezes 3 é menos 18. Então, se eu devo 18 e pago 17, dá menos 1. Então, qual que eu quis dizer aqui? Se eu substituir esse valor no x, eu vou encontrar esse valor para y. Então, se eu souber o x do vértice, o y do vértice eu posso fazer substituindo. E fechou mais um. Vou parar aqui de novo para entrar no último conteúdo.